Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com vocês, meus queridos palestrinos. Como vocês viram no título e na capa desse vídeo, vai acontecer uma reunião muito importante esta noite no Palmeiras, que pode ditar como será o futuro deste clube do nosso coração. E o que vai ser debatido é nada mais, nada menos, quer dizer, tem algumas outras coisas, mas o que é mais relevante é se eles vão mudar o estatuto para prolongar a permanência de um presidente, no caso da Leila Pereira, se tudo isso der certo, ela ficar, quem sabe, né, se ela for reeleita, 9 anos no Palmeiras. Problemaço! E eu quero deixar claro para vocês, se atentem aos detalhes que está acontecendo e é nisso que eu balizo a minha opinião nesse vídeo. Também vamos falar de Bruno Rodrigues, que pode ser punido pelo Palmeiras. Vamos falar sobre Marcelo Lomba, que tá deixando o Verdão em stand-by, hein? Recebeu aí uma proposta de renovação, mas deixou aqui no cantinho e, pelo que eu entendo, tá procurando coisa melhor, hein, seu Marcelo Lomba? E tá tudo certo, você é o dono da sua vida, eu não vou dizer que você tá errado no que você tá fazendo. Errado é o Palmeiras, o que tá fazendo nesse contrato com você, já vou falar pra vocês a minha opinião. E vamos falar também do zagueiro Mikael, que pode estar deixando o Palmeiras. Tem jornalista forte, tem veículo de imprensa forte garantindo que tem proposta para o zagueiro do Palmeiras. E também tem um pitaquinho aqui para vocês da história do Gerson. Supostamente, segundo um veículo, o Zenit topa negociar com o Palmeiras em troca da joia da base. Se isso acontecer, vai diminuir as cifras que o Palmeiras teria que pagar pelo atleta. Fica comigo aí até o final desse vídeo. Quero te pedir a sua atenção e a sua paciência. Verifique aí a sua inscrição. Seu like também é muito importante. E deixando claro uma coisa, se você acha que esse vídeo tá muito longo, você entrou aqui só para saber do Marcelo Lomba, você entrou aqui para saber só da história do Gerson, aqui na descrição do canal eu deixo para vocês numerado, né, os capítulos do vídeo. Então, se você tá achando que o vídeo tá demorando, clica lá pro momento do vídeo que você quer assistir e depois você assiste e tá tudo certo. Mas recomendo que você assista esse vídeo até o final, principalmente a parte que nós vamos falar dessa reunião de estatuto, mudança no Palmeiras e prolongação, quem sabe, de poder. E é isso que eu já quero começar sem mais delongas no vídeo agora para vocês. Primeiramente, antes da gente falar o que foi veiculado pelo Globo Esporte, eu tô trazendo um resumo da matéria aqui para vocês. Quero começar esse vídeo dizendo que estourou uma bomba lá no São Paulo, hein? E tem tudo a ver com o Palmeiras, tá? Pelo menos com o que está para acontecer na reunião de hoje à noite. O seu Juvenal Juvencio, um tempo atrás, foi lá atrás e mudou o estatuto também, junto com os conselheiros do clube, para prolongar e estender o poder dele na cadeira do São Paulo. O que aconteceu? Juvenal Juvencio saiu, venceu o tempo que ele mesmo aumentou no São Paulo e entrou outras gestões lá. Depois de 10, 12 anos, aquele clube que era intitulado como soberano, exemplo nas Américas, que pagava muito bem, está vivendo uma crise, se não uma das maiores crises no futebol atualmente, tá bom, palestrino? Então, acabou aí, ó. Depois você procura no Google, se você não tá acompanhando aí os principais veículos de imprensa. Estourou uma bomba gigantesca no São Paulo agora, que eu não queria estar na pele do torcedor são paulino, tá? Porque coisas graves aconteceram, seu Júlio Casares quietinho, né? Uma situação terrível. E lembrando, hoje o São Paulo colhe más gestões por culpa de decisões que foram tomadas há 10, 12 anos atrás, de mudança de estatuto, prolongamento, se é que essa palavra tá certa, né? Porque tem uns professores de português que vêm me corrigir aqui e tá tudo certo, tá na paz de Deus, mas se prolongando esses caras com várias gestões péssimas no São Paulo, tá culminando o que está acontecendo com os caras hoje. E veja bem, comecei falando isso porque o Palmeiras tá querendo fazer a mesma coisa. E eu vou explicar para vocês a história agora.
Vamos lá. O Conselho Deliberativo do Palmeiras se reúne nesta noite de terça-feira para aprovar o orçamento de 2026. Isso é matéria do Globo Esporte, tá, gente? Porém, Palestrino, tem um outro assunto que é muito mais importante que esse e que está movimentando a política do Verdão. A discussão de um tal terceiro mandato para a dona Leila Pereira, ou seja, ela tem direito aos 6 anos que ela foi reeleita e se não mudar o estatuto, ela não pode ser reeleita novamente, ela vai ter que ceder o cargo dela para outra pessoa. Mas não é o que a dona Leila está querendo. E eu já vou falar para vocês novamente porque isso é preocupante, porque apareceu os detalhes dessa história. Vai vendo. O tema que já causou muito burburinho nos bastidores e já havia sido debatido no meio do ano. Entendia-se, né, que a história por si só já tinha se encerrado. Porém, agora, por uma declaração recente da Leila Pereira antes da Conmebol Libertadores, esse assunto reacendeu dentro do Palmeiras. A gente percebeu que de fato é o desejo dela mesmo que isso aconteça. O Estatuto do Palmeiras hoje indica que o presidente pode exercer mandato de 3 anos com possibilidade de uma reeleição. Leila Pereira já está no seu 2º governo e por isso teria que deixar a cadeira para um sucessor ao fim de 2027. Há uma movimentação nos bastidores, contudo, para a mudança no estatuto que autorizaria a Leila a disputar um terceiro mandato. O tema gera, não preciso nem dizer para vocês, muitas divergências nos bastidores. E para acontecer essa mudança estatutária, Palestrino, é preciso haver uma votação com aprovação de 50% mais 1 voto de conselheiros deliberativos, ou seja, maioria, né? Isso significa em torno aí de 150 votos que votem, no caso, né, eventualmente favoráveis à mudança desse estatuto. Depois disso, o tema precisa ser levado à Assembleia Geral de Sócios do Palmeiras. Embora o Conselho Deliberativo do Verdão tenha ampla presença de membros da situação, nem todos sinalizaram apoio até agora. Agora preste atenção nisso aqui que eu vou ler para vocês. Políticos no clube, porém, relatam que 2 ex-aliados e hoje opositores podem ter participação a favor dessa articulação que a Leila Pereira está fazendo para, quem sabe, ela ter aí mais 3 anos depois de 2027 no Palmeiras. Sabe quem são as pessoas, palestrinos? Anota, escreve aí o nome, tá? Em algum lugar para você não esquecer. Mustafa Contursi e Arnaldo Tironi. Você lembra da gestão do Mustafa Contursi no Palmeiras? Ela foi boa? Eu não vou nem falar nada, eu quero saber se você lembra. Posta aqui nos comentários. Outra pergunta que eu quero te fazer. Arnaldo Tironi foi bem quando ele esteve à frente do Palmeiras? Como é que você julga, né, quando o Arnaldo Tironi era presidente do Palmeiras? O Palmeiras estava como nesse tempo? Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha da gestão desses 2 caras aqui que eu citei para vocês. Que, ó, presta atenção, eles eram a favor da Leila no início, hoje eles se colocam como oposição à Leila. Mas sabe o que é engraçado? Esta mudança de estatuto que é de interesse da Leila, eles também estão votando, quem sabe, né, se houver, né, de fato essa votação, eles estão favoráveis a essa mudança de estatuto. Por que será, hein, Palestrino? Fica uma interrogação, já vou explicar para vocês, tá? Mesmo ele se colocando como oposição, é a politicagem sendo favorecida e deixando o Palmeiras de lado. Eu já deixo isso muito claro para vocês. Esses 2 ex-presidentes que eu citei agora, eles já foram muito próximos à Leila, mas se afastaram após algumas divergências que eles tiveram nos últimos anos com a presidente. O Estadão publicou que o grupo de Mustafa não se opõe a esta mudança de estatuto. Mas que coisa, hein? Por que será que ele não se opõe a essa mudança de estatuto? E eu vou manifestar minha opinião para vocês aqui agora. Só pra gente finalizar, a matéria do Globo Esporte entrou em contato com o pessoal do Mustafa Contursi e aí o pessoal ficou meio que em cima do muro, respondeu lá pro pessoal da Globo. Não, veja bem, a gente não sabe se vai se votar favorável, se não vai. Parece até a política brasileira, né? Impressionante. Mas a gente sabe o que os caras querem no final das contas. E também a equipe da Globo, vale a gente dizer, entrou em contato também com o tal do Arnaldo Tironi, mas eles não foram
respondidos, né? Não foram atendidos a respeito desse questionamento que a Rede Globo, né, no caso o Globo Esporte, queria fazer a eles. Vamos lá, palestrino. Primeiro a Leila Pereira e deixar muito claro aqui pra vocês. A Leila, eu tenho muito mais elogios do que críticas a Leila. Ela tá sendo aí comparada com outros caras que já vieram no passado, o próprio Mustafa, o tal do Tirone. A Leila é excelente como presidente do Palmeiras. Até agora, pelo menos, se provou isso, e acredito que ela vai manter essa excelência, principalmente na questão gestão financeira dentro do Verdão. Ela é excelente. As minhas críticas é em relação a contratações, né, enfim, e algumas outras coisas que se a gente colocar no agregado geral, eu tenho mais elogios do que críticas a Leila. E aí o pessoal que ama a Leila de paixão, e parece que ama mais a Leila do que o Palmeiras, fala que isso é maravilhoso. Uma eventual mudança no estatuto, a Leila vai se perpetuar por mais 3 anos depois de 2027. Nossa, que maravilhoso. Pois é, palestrino, pode até ser bom a priori. Pelo menos pode, né? Porque a gente não sabe, né? O que pode acontecer daqui até lá. Porém, o meu problema é a longo prazo com o Palmeiras. Eu citei o exemplo para vocês do São Paulo. Foi feito a mesma coisa lá atrás. E depois de 10, 12 anos, olha o que os caras estão passando agora. Eu não quero essa história acontecendo no Palmeiras. A gente está vivendo uma era vitoriosa, né? E aí daqui 5, 6 anos, a gente ficar brigando de novo para não cair. Eu não tô afim de que isso aconteça no Palmeiras. E um detalhe curioso é que nessa reunião que vai acontecer nessa terça-feira à noite, é a mesma coisa que aconteceu lá atrás há 10 anos no São Paulo, tá? Que talvez alguns caras lá, alguns torcedores, que o São Paulo vivia aí uma época maravilhosa, tempos de ouro, né? Trimundial, eles eram intitulados soberanos. Talvez tinham pessoas naquela época, não vou dizer todos, que falaram, não, deixa o cara aí, tudo bem, se a gestão tá boa, a gente tá ganhando, tá tudo certo. Tá? E não é assim que a banda toca. Se você olhar para a história da humanidade, nunca teve um exemplo genuíno e bom de perpetuação de poder centralizado em uma pessoa só ou em um partido. Todos os exemplos que nós temos na humanidade de perpetuação de poder e centralização de poder, seja num partido ou numa pessoa só, a nação terminava numa desgraça. É só você olhar para a história, tá? Vai pesquisar que você vai entender direitinho o que eu tô falando para vocês. Agora, vamos voltar pro Palmeiras aqui. Eles estão querendo fazer a mesma coisa com o Verdão, perpetuar a Leila no poder. Porém, palestrino, se atente aos detalhes. A Leila, por mais que isso aconteça, a Leila ela vai sair do Palmeiras. E quando ela sair, o estatuto não vai mudar, vai continuar os mesmos 9 anos, né? No caso, se o presidente ele for reeleito 2 vezes. E vamos supor que depois que a Leila sair, passou, beleza, o presidente que tá, ele tem direito a 2 reeleições. Maravilha. Aí entra um cara da turma de novo do seu Mustafa Contursi, que curiosamente ele é a favor de mudar o estatuto, né? Pelo que se nota nos bastidores. Uma galera desse pessoal do Arnaldo Tirone. Vocês gostaram da gestão dessa galera? E aí? Você já pensou esses caras tendo aí a possibilidade de ficar novamente 9 anos no poder do Palmeiras? Essa trupe de novo no Verdão? Vocês já imaginaram isso? Para de pensar só na Leila Pereira e só no agora. Pensa no longo prazo do Palmeiras. A Leila ficando, mais 3 anos no Palmeiras depois de 2027? Beleza, pode ser ótimo. Só que ela vai sair. E quando ela sair, o estatuto ele vai continuar o mesmo. E aqueles caras do Conselho do Palmeiras que estão votando hoje, querendo votar a favor disso daí, são os caras que vão querer se perpetuar no poder amanhã, gente. Acordem! Acordem! Isso aconteceu no São Paulo no passado e hoje os caras colhem o fruto amargo do que foi semeado por seu Juvenal Juvencio lá atrás. Olha o Corinthians com aquela gestão, renovação e transparência do seu André Sanches. Olha o buraco que o Corinthians está, perpetuando sempre o mesmo grupo no poder, gente. Pelo amor de Deus, acordem! Parem de pensar somente na Leila Pereira. A Leila Pereira vai passar do Palmeiras, essa senhora. Vai entrar outras pessoas futuramente. Essa decisão não tem a ver só com a Leila. A Leila é favorável a isso, sabe por quê? Porque ela tá pensando só nela. Ela não tá pensando no Palmeiras.
Para ela é interessante manter o cargo dela como presidente no Palmeiras, porque assim ela tem influência na CBF, assim ela tem influência no futebol mundial, na FIFA. Isso interessa para Leila, isso é poder para Leila. Quando ela se perpetua desse jeito, né, fazendo força nos bastidores para mudar estatuto, mesmo que seja democraticamente, como ela falou, para que ela tenha a possibilidade de ficar não 6 anos, mas 9 anos no Palmeiras, ela não tá pensando no Palmeiras a longo prazo, velho. Ela tá pensando nela agora. E o que acontecer com o Palmeiras depois dos supostos 9 anos, caso isso seja aprovado, ela não vai tá nem aí, velho. Acordem. Pega a sua idolatria pela Leila Pereira, coloca de lado e pensa no Palmeiras, se essa mudança de estatuto é benéfica a longo prazo ao Palmeiras. Você já imaginou depois da Leila entrar a galera de Mustafa Contursi novamente e eles tendo a chance de serem reeleitos outra vez, querendo ficar 9 anos no Palmeiras? É só vocês lembrarem o que aconteceu no Palmeiras na gestão desses caras no passado, tanto do Mustafa quanto do Tironi. Vocês gostariam de rever essas coisas novamente? Repetir-se o que já aconteceu no passado no Palmeiras? Fica aí o questionamento para todos vocês. Pode gerar muitos problemas futuros essa mudança de estatuto e perpetuação de poder. Não é nada contra a Leila Pereira. Já falei, eu tenho mais elogios do que críticas a Leila. Mas depois que ela for embora, seja em 2027 ou seja em 2027, 28, 29... 2030, né? Se prolongava até 2030. Vai que ela vai embora em 2030. Vai entrar outra pessoa com esse estatuto e essa outra pessoa vai poder gozar também de ser reeleita 2 vezes no Palmeiras. E pra gente finalizar, talvez você argumente aqui no canal comigo dizendo o seguinte: pô, Leandro, mas se não aumentar o estatuto, não mudar esse estatuto, na verdade, né, e deixar do jeito que tá, a Leila vai sair em 2027 e corre esse risco do Palmeiras colocar um cara que não presta em 2027. É verdade, corre esse risco. Porém, esse cara só vai poder se reeleger uma vez só, como foi a Leila. Então o prazo que ele fica prejudicando, vamos dizer, o Palmeiras, supondo que seria uma pessoa ruim, seria menor do que o estatuto que eles estão colocando para, quem sabe, 9 anos e, no caso, 2 reeleições. O Palmeiras poderia pensar de fato se ia permanecer com a atual gestão que estaria supostamente fazendo mal e teria menos tempo desse cara prejudicando o Palmeiras. Essa mudança de estatuto não afeta só a Leila, ela beneficia a Leila a priori, só que, a meu ver, prejudica o Verdão a longo prazo, né, alguns anos pra frente. É curioso o seu Mustafa Contursi e seu Arnaldo Tironi, mesmo se colocando como oposição a Leila Pereira, é muito curioso, né? Você não acha? Eles quererem votar junto com a Leila a favor disso. É um suco de Brasília, se é que você me entende. Eu não gosto do presidente, mas essa pauta que foi proposta pelo presidente eu vou votar a favor. Sabe por quê? Porque ela me beneficia de alguma forma. Cuidado, pessoal. Tá acontecendo esse negócio no Palmeiras e eu acho muito preocupante. E seguindo aqui com o nosso projeto de noticiário, vamos falar de jogador punido, hein? Ou que vai ser punido, provavelmente, né? Bruno Rodrigues, atacante do nosso Verdão, recentemente voltou aos gramados, né? Deve ser punido pela diretoria do Palmeiras por ter participado um torneio tal do Ceará Mirim, lá na cidade Grande Natal, no Rio Grande do Norte, no último dia 14. O atleta, assim como todo o restante do elenco, vale a gente destacar que eles estão todos de férias, né? Mas de acordo com a apuração do jornalista Daniel Bocato do ESPN, o jogador ele não pediu autorização prévia ao Palmeiras para disputar o futebol e deverá ser punido internamente pelo clube. Procurado pela reportagem aí do pessoal do ESPN, né? O Palmeiras se manifestou através de uma nota. Aspas ao Palmeiras: a participação de um atleta profissional do Palmeiras em qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física durante o período de férias tem de ser previamente autorizada pelo departamento de futebol. E continuou: do contrário, o atleta profissional em questão está sujeito às sanções previstas no regulamento do Palmeiras. Fecho aspas para a nota do Verdão respondendo o ESPN a respeito do Bruno Rodrigues. De acordo com informações publicadas pelo Globo Esporte, Bruno Rodrigues defendeu o Guarani de Gravatá na final do Campeonato Municipal de Ceará Mirim, com a camisa 11, a mesma camisa que ele usa no Palmeiras. E o atacante deu uma assistência, inclusive, no confronto, que acabou empatado em 1-1.
E é o seguinte, cara, eu lamento, porque se tem a regra dentro do Palmeiras e o cara não segue, ele tem que ser punido, cara. Gosto do Bruno Rodrigues, torço pela carreira do jogador, cara, demais por ele, pela recuperação dele. Ele tá na lista do Palmeiras aí pra ser negociado pro ano que vem, pra ele ganhar minutagem, né? Porque provavelmente no Palmeiras ele não vai ter. Só que é o seguinte, meu amigo, quebrou as regras, tem que ser punido, conforme o Palmeiras tá avisando aí em nota ao ESPN, e a gente tá publicando aqui pra vocês. Mas também, eu vou falar um negócio. Ô, Bruno Rodrigues, você não tem juízo também não, né, meu? Eu sei que você tá com saudade de jogar futebol, eu entendo, mas, pô, cara, você acabou de se recuperar de uma lesão gravíssima, né? Aliás, 2 lesões graves que você sofreu, tirou você por mais de um ano, né, do futebol. O Palmeiras gastou uma grana com você na sua recuperação e, inclusive, ainda pagando salário pra você, cara, você quebrar, né, uma das regras do clube assim, tão facilmente, sinceramente, não foi sábio da sua parte. E se essa regra tá dentro do Palmeiras, você não cumpriu, você tem que ser punido. Aí eu tenho que concordar com a diretoria do Palmeiras. E vamos lá, Palestrino, tem jogador colocando o Palmeiras em stand-by, hein, meu? Colocando a propostinha do lado aí pra avaliar se tem coisa melhor no mercado. Marcelo Lomba, tô ligado. Mas, ó, vou ser sincero, a gente, apesar da brincadeira, eu entendo perfeitamente, porque o Palmeiras deu margem pra você fazer isso, né? Bom, pra você que tá boiando, Palestrino, o Verdão ainda não recebeu uma resposta do goleiro Marcelo Lomba após oferecer uma renovação contratual até dezembro de 2026. Que coisa, hein? O vínculo com o goleiro termina no final deste ano e o silêncio do atleta gera incerteza interna sobre o planejamento da posição para a próxima temporada. A diretoria do Palmeiras trabalha com cautela para evitar decisões precipitadas. Mesmo sendo aí a terceira opção no gol, o Marcelo Lomba é visto aí como uma peça importante fora de campo. O clube valoriza a liderança do jogador no vestiário e a influência positiva no dia a dia do elenco do professor Abel Ferreira. Aos 38 anos, o goleiro é considerado um apoio fundamental para os mais jovens. A indefinição preocupa justamente porque o Palmeiras pretende manter estabilidade no setor. A ideia inicial é chegar a 2026 com seus 3 principais goleiros definidos, evitando mudanças bruscas em uma posição considerada estratégica pelo Palmeiras e pela comissão técnica. Rapaziada, que coisa! E aqui, só pra gente dar uma pimentada nessa história, foi veiculado também pelo portal Nosso Palestra que o goleiro Kaique, cria da base do Palmeiras, né, foi emprestado ao clube do Nacional do Portugal recentemente. A cria da academia, ele vem se destacando muito na Europa, lá no futebol português, por conta de boas atuações. E o último jogo que o Kaique participou, curiosamente, ele pegou 2 pênaltis, um no meio do jogo e o outro nos acréscimos, defendendo o clube do Nacional de Portugal, cara. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, beleza, o Palmeiras valoriza a liderança no elenco, o Marcelo Lomba é um exemplo de jogador, realmente, nunca criou problema dentro do Palmeiras por ser um reserva, né? Só que assim, cara, o ciclo acabou, né, gente? Vamos lá, Palmeiras, o ciclo acabou. Ficou muito claro e evidente, quando o Palmeiras oferece um contrato de renovação com o Marcelo Lomba, pra mim tá nas entrelinhas de que o Palmeiras tá sentindo que vai perder o goleiro Everton, tá? Só tá travado, parece que a negociação com o jogador, porque parece que o Grêmio quer oferecer um salário pro cara menor do que o que ele recebe no Palmeiras. Eu acho que é isso que tá travando, saiu algumas informações nessa tarde de terça-feira sobre o goleiro Everton. E o Palmeiras, quando oferece essa renovação pro Marcelo Lomba, fica claro pra todos nós que o Palmeiras tá meio que com o pé atrás de perder o goleiro Everton para o ano que vem. E aí vão falar, não, então peraí, vamos segurar o Lomba aqui, porque ele é um líder do elenco, tá, os pessoal gosta dele. Mas sabe pra mim onde mora o erro do Palmeiras? E essa aqui é a minha crítica à gestão da Leila Pereira, uma das, né? É que, pô, cara, se oferece uma proposta pro cara e você não coloca a data definitiva pro cara te responder, falou, ó, tá aqui, ó, a proposta tá aqui, tá, Marcelo Lomba? Aí você me responde quando você quiser. É óbvio que o goleiro está à vontade para procurar propostas que sejam melhores. E ele vai segurar o Palmeiras aí, pelo menos era o que eu faria. Se eu não tenho exigência de responder prioritariamente esse contrato, eu vou procurar coisa melhor para mim, o que não tá errado pelo lado do jogador.
Se aparecer uma proposta pro cara, pra ele receber, quem sabe, o mesmo salário que ele recebe no Palmeiras, e pra ele finalizar a carreira dele como protagonista, sendo titular de algum clube da Série A, você acha que ele vai ficar no Palmeiras? Ele não vai ficar no Palmeiras. E o Palmeiras erra quando oferece um contrato pro cara e deixa o cara aí à vontade pra ele decidir o que ele quer da vida dele. E ele tá certo, ele tá procurando coisa melhor. E ele vai responder o Palmeiras, sabe quando? Por último. E aí o Palmeiras corre o risco de, ficar chupando o dedo pro ano que vem a respeito do goleiro que eles tratam como liderança e muito importante no Palmeiras, né? Que coisa, lá em novembro já tava decidido, tava praticamente com o martelo batido e que o Marcelo Lomba ia embora. Você vê como é que as coisas mudam no futebol assim, radicalmente? O Palmeiras que errou, o Palmeiras que vacilou em oferecer esse contrato pra ele e falou, não, aí você me responde quando quiser. Na minha opinião, esse contrato devia ter um prazo de validade. Falou assim, Marcelo Lomba, você tem até tal dia para responder pra gente, porque caso você não responda, a gente vai ter que tomar outras medidas e procurar alguém pro seu lugar aqui, visando a temporada de 2026. O goleiro tá tranquilo nessa história, tem um contrato na mesa que ele pode assinar de mais um ano no Palmeiras, ou, né, enquanto, já que ele não tem prazo, ele procura uma proposta melhor para ele, e quem sabe, né, a palavra pé na bunda é muito forte, mas se tiver um contrato melhor, certamente ele vai deixar o contrato do Palmeiras de lado, tá bom? Deixando isso muito claro. E aí outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é a respeito do goleiro Kaique, né, gente? Pô, o Palmeiras tá mantendo aí, tentando manter o Everton e o Marcelo Lomba pro ano que vem, quem sabe, pelo menos isso é o que fica claro aí pra mim, né, de entendimento das notícias que saem, mas o menino que é cria do Palmeiras tá jogando, batendo um bolão como goleiro em outro campeonato, né, no caso lá na Europa, e o Palmeiras não pensa em trazer esse goleiro de volta, quer ficar mantendo goleiros que já estão em final de carreira. Às vezes não entra em contradição algumas coisas que a diretoria faz, né? Porque muitas vezes investe uma bala em jogadores jovens e aí contrata um monte de jogador baciada, jogador de água de salsicha, às vezes nem consegue o retorno, priorizando, né, no caso da contratação, um retorno financeiro, e um menino da base que tá jogando bola pra caramba lá em Portugal, não traz de volta, dá prioridade para renovar com o Marcelo Lomba, que, repito, é um bom jogador, foi um exemplo no Palmeiras e eu gosto do Lomba, tá? Mas dá prioridade para renovar com um cara de 38 anos em vez de dar oportunidade para um menino que já tá brilhando lá fora. Poderia muito bem vir e ser o reserva do Carlos Miguel, mas o Palmeiras prefere apostar naquilo que já em tese deu certo, né? O cara é líder de elenco e tudo mais, mas tem que ver se o jogador quer ficar, Palmeiras. Tem essa também, não é só o que vocês querem, não. Enfim, tá aí, é o que eu penso de tudo isso. Cara, vou falar sincero pra vocês, já tem o Carlos Miguel, se pudesse, eu manteria o Everton, já pela história maior que ele tem no Palmeiras, muito mais do que o Marcelo Lomba, tentaria manter o Everton. Se o Everton achasse coisa melhor pra ele, traz o menino da base de volta e deixa ele pra ser o reserva do Palmeiras, e o Carlos Miguel sendo o titular, cara. Isso é o que eu penso. Eu não faço parte da diretoria. A diretoria do Palmeiras pensa diferente e tá aí. O Lomba, por eles pensarem diferente, o Lomba tá colocando o Palmeiras em stand-by. Aí o Palmeiras vai ser a última opção, né? Se não aparecer coisa melhor, vai falar, então tá bom, então vou assinar um contrato com o Palmeiras. Enfim. E vamos lá de boa notícia agora aqui, seguindo esse projeto de noticiário que a gente fala pra vocês. O zagueiro Mikael deve deixar o Palmeiras na próxima temporada. Isso quem garante, ou pelo menos quem trouxe a matéria, né? Foi o Thiago Ferri, lá do Globo Esporte. O jogador recebeu propostas de clubes do exterior e seus representantes alinham detalhes para concretizar o negócio nos próximos dias. Uma transferência palestrino para o mercado brasileiro está descartada dentro do Palmeiras neste momento. O desejo de Mikael e de sua família é voltar a morar fora do país. O caminho mais provável do atleta é um empréstimo com opção de compra ao fim do acordo, segundo o pessoal lá do Globo Esporte, mais especificamente o Thiago Ferri. Uma venda definitiva também é uma possibilidade, porém deve esbarrar nos valores que o Palmeiras já pagou por ele. O Verdão desembolsou na época cerca de 35 milhões de reais, na época, né, no começo do ano inclusive, e vai querer recuperar pelo menos parte deste investimento. Contratado no final de fevereiro, né, vindo lá da MLS, Liga dos Estados Unidos, Mikael chegou a ter aí uma sequência de jogos entre o final do Campeonato Paulista e o início do Campeonato Brasileiro.
mas ele perdeu espaço a partir de maio devido às atuações do jogador não convencer a comissão técnica e muito menos a torcida, né? O zagueiro foi aí um pedido do professor Abel Ferreira, vale a gente destacar isso daqui, que na época, né, no começo do ano, gostou das características do jogador, principalmente pelo fato de ser canhoto e pelo porte físico do atleta, hein? Então assim, pra mim ficou muito claro uma coisa, o Palmeiras contratou o Mikael só porque ele era canhoto e porque o Abel vinha pedindo esse zagueiro canhoto, ó, há muito tempo. Entre trazer um bagre canhoto e jogar com um menino destro, jogando ali do lado esquerdo, mas jogando bem, é melhor ficar com o menino destro, né? No caso, me refiro especificamente ao menino Naves. Você cede o Naves para jogar emprestado em Portugal e não quer trazer o jogador de volta, o jogador vai seguir emprestado e você contrata, gasta 35 milhões num jogador que não tinha necessidade nenhuma de ter vindo para cá. Resultado, deu muito mal para o Palmeiras, porque ganho técnico a gente não teve, gastou-se 35 milhões num cara que se demonstrou muito inseguro na zaga do Palmeiras. Não falo nada contra o atleta, não tenho nada contra o Mikael, só não deu certo jogando com a camisa do Verdão, gente, e é natural, é normal isso no futebol. Alguns jogadores, eles não se adaptam jogando em determinados clubes, e o cara que era aqui o melhor zagueiro da MLS foi um dos piores, para mim, este ano, jogando com a camisa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Jogou-se dinheiro fora e o Palmeiras agora vai tentar recuperar pelo menos o que gastou, né? Os 35 milhões de reais. A gente até falou aqui no canal na época que a gente não entende a chegada do atleta, torcíamos para que desse certo, né? Afinal de contas a gente torce pro Palmeiras e a gente torce para que essas negociações não deem errado. No final das contas deu errado, né? Era mais assertivo, pelo menos na minha visão e o que eu falava no começo do ano, manter o menino Naves. O Naves já tinha demonstrado boas atuações pelo Palmeiras. Preferiu trocar o Naves e trazer o Mikael. Deu no que deu. Mais uma vez aí a diretoria do Palmeiras batendo cabeça, dando barrigada, gastando um dinheiro com um jogador que não dá retorno técnico dentro de campo, lamentavelmente. Para não mencionar também Jailson, Atuesta, Bruno Tabata, Impereur, Kusevich e mais outros aí, né, Palmeiras? Vocês contrataram de baciada, pagaram uma bala nos caras e não deu certo. Gestão Leila Pereira, pessoal. Tem uns caras que ficam bravos aí que a gente critica, mas você quer que eu elogie esse tipo de contratação no Palmeiras? É os mesmos erros sendo cometidos em contratações em vários anos seguidos da Leila. Infelizmente, é o que eu falo, eu elogio o que tem que ser elogiado, mas o erro dos caras também, eu vou te falar um negócio, hein, velho. Ô Leila, já vai com quase 5 anos no Palmeiras, não aprendeu ainda, Leila? Pelo amor de Deus, hein? Porém, a boa notícia é que mesmo ele atuando mal por aqui, tem proposta de outros clubes, segundo o Thiago Ferri, mais especificamente, né, da Major League Soccer. Não foi especificado qual é o clube, mas parece que vai chegar a propostinha pro Palmeiras aí para repatriar o Mikael, no caso lá, para os Estados Unidos da América, possivelmente. Essa é a boa notícia pro Palmeiras. Se aparecer, vende, porque o próprio Palmeiras já tem o entendimento que não deu certo e cagou na contratação desse atleta. E Palestrino, pra gente finalizar aqui, um jogador aí que tá muito badalado, né, pelo menos nas especulações, desde setembro, outubro, é o nome do Gerson, né, ex-jogador do Flamengo, já tem passagens por clubes da Europa, passagens muito boas, jogou muito bem aqui pelo Flamengo, já provou que tem potencial para o futebol brasileiro. E sobre esse atleta, pessoal, não é novidade para ninguém que a diretoria do Palmeiras mantém o interesse pelo atleta, conforme nós falamos no vídeo de ontem, né? E o que apareceu de novo que eu gostaria de compartilhar com vocês? De acordo com as informações publicadas pelo site MoonBH, e esse site parece que ele é gerido, ou o dono dele é o jornalista André Hernan, pelo menos pelo que eu entendi, amplamente conhecido na mídia brasileira, tem canal de YouTube, trabalha pelo ESPN, então dispensa comentários. Esse site MoonBH, que é veiculado ao André Hernan, afirma que o Zenit topa reduzir o pedido pelo Gerson desde que o Palmeiras coloque o menino Riquelme Felipe na jogada para negociar. Então, o Zenit está querendo, parece que 25 milhões de euros pelo atleta, que eu acho que é uma grana alta pelo Gerson, tá? Eu não pagaria, eu tentaria reduzir de alguma forma.
E a oportunidade que aparece para o Palmeiras, segundo esse site MoonBH, que é veiculado, né, e ligado ao jornalista André Hernan, diz que eles topam baixar a pedida pelo Gerson se o Palmeiras colocar na negociação o menino Riquelme Felipe. Porém, palestrinos, ainda conforme apurado pelo site, né, no lado do Palmeiras, a ideia é envolver outros jovens no negócio, não o Riquelme Felipe, uma vez que o Palmeiras entende que o atacante Riquelme está muito valorizado e pode ser negociado por valores astronômicos na próxima janela de transferência. Aqui a gente percebe que o Palmeiras está dando muito mais vazão para o ganho financeiro do que para o ganho técnico. Vamos lá. O Riquelme Felipe, ele tem potencial de ser vendido por um bom dinheiro para o Palmeiras? Tem. A gente acredita muito nisso. Mas o que seria bom para o Palmeiras ideal agora? Ganho financeiro ou ganho técnico? No caso, o Gerson já tem uma idade, eu acho que tem o quê? 28, 29 anos o Gerson? Agora eu não sei de cabeça. Mas o Gerson, ele traria ganho técnico ao Palmeiras. É o jogador que o Abel Ferreira falou, olha, faltou experiência na final da Libertadores. É o jogador que traria experiência para o Palmeiras, né? E a gente olhando essa posição, quero acreditar na credibilidade desse MoonBH aí, que é veiculado ao jornalista André Hernan, que tem a sua credibilidade no futebol brasileiro. Se aparecer essa oportunidade, cara, a gente já vinha falando isso atrás em outros vídeos, os caras topam negociar o Gerson em troca do Riquelme Felipe, cara, por mais que o Palmeiras perca um pouco de grana nessa história, eu acho que valeria a pena o Palmeiras fazer essa troca, viu, cara? Porque o Gerson ia trazer muito ganho técnico pra gente dentro de campo. Lembrando que o Riquelme Felipe, ele atuou muito bem pela base do Palmeiras, mas não teve oportunidade do Palmeiras para jogar no time titular, gente. Então não dá nem para avaliar se o menino é bom de bola ou se ele vale mais ou menos do que se especula no mercado. No Palmeiras ele não jogou quase nada, né? No elenco principal, no profissional, né? E eu acho que vale a troca. Agora, o Palmeiras eu acho que tá pensando nisso aqui, né? Na grana. Aí pega a grana e fica meses e meses para ver o que faz com essa grana, para ver se vai trazer alguém ou não. Eu acho que era muito mais negócio o Palmeiras negociar o Riquelme Felipe e trazer o Gerson. Essa é a minha oposição humilde, tá? De um menino aqui que... Um menino, né? 33 anos, um menino. Menino nada. Um cara que ama o Palmeiras. Opinião de quem acredita que vai ser o melhor, né? Para a Sociedade Esportiva Palmeiras se a gente negociar com o Zenit e o Riquelme Felipe e trazer o Gerson para cá. Eu acho que ambas as partes ganhariam e o Palmeiras ganharia em retorno técnico. Fiquem com essa, né? A janela de transferência ela só abre dia 1º de janeiro, por isso que não tá tendo ainda aquele negócio de efetivar contrato e tudo mais, mas não impede o Palmeiras de fazer o contrato, fazer a proposta, enfim, por isso que tá acontecendo muita especulação, é disse que me disse de lá para cá. E é normal, a gente traz e cobre isso aqui no canal. Eu ia gostar demais de ter o Gerson no Palmeiras. Você ia gostar? Você acha que seria negócio trocar pelo Riquelme Felipe? Ou vocês estão juntos com a diretoria do Palmeiras, que o Riquelme Felipe pode trazer um ganho financeiro muito alto e depois, eventualmente, com esse ganho financeiro, a gente ir atrás de algum jogador? Eu já ia de bate pronto, já trocaria pelo Gerson, pagaria a compensação financeira que o Zenit quer e traria o ganho técnico que o Palmeiras está tanto precisando pro ano que vem. E dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição extensa do seu canal Notícias Meu Verdão, agradecendo sempre aí a audiência de todos vocês no canal, pedindo sempre para vocês, verifiquem a inscrição. Se você é novo por aqui, se inscreve aí, Palestrino, dá essa força para nós, deixa o seu like também, que o seu like ajuda muito no nosso trabalho por aqui. Rogo sempre as bênçãos maiores do Papai do Céu sobre a vida de vocês. Eu volto no próximo vídeo e avante palestra!